Aí então a Leila falando sobre a questão do gramado sintético, tem uma ironia aí, para não dizer uma outra coisa, o Gomes está fora da final do Paulista com uma questão, uma contusão, pode não ter nada a ver com gramado sintético, mas enfim, ele tem um jogador de mais de 30 anos que está machucado, a gente vai falar já sobre os detalhes da final. Essa semana aqui, acho que sei lá, segunda ou terça, algum dia dessa semana ou da semana passada, eu sei lá. Não, foi depois do dia da história do racismo do Luigi. Eu falei aqui de maneira muito clara como a Leila tinha ido muito bem nessa história, tinha feito o que nenhum outro presidente tinha feito do Brasil quando tem caso de racismo. Foi lá e bateu forte, reclamou, ligou para o presidente da Conmebol, coisa que acho que os outros presidentes não devem ter nem o telefone do cara. Ela foi lá e ligou para ele, e aí ele não atendeu, não pôde atender, ela reclamou disso. Aí surgiu a punição lá da história do racismo. Foi uma punição ridícula, ela voltou a bater, ela voltou a bater, ameaçou ir para a CONCACAF, ou seja, ela levantou, subiu no caixote, foi dura, e eu achei espetacular. Falei, parabéns para a Leila, que legal que ela fez isso, coisa que nenhum outro dirigente, homem, mulher, quem quer que seja, fez no Brasil, até então. Então, eu achei muito legal. Agora, isso aí, rapaz, eu não sei se a Leila acha que pessoas mais velhas só podem pedir empréstimo, só podem fazer outras coisas. Não, você pode ter... Não é a Leila que vai determinar o quanto o cara vai jogar de futebol. Se o cara quer jogar com 150 anos, ele vai jogar. Não é a Leila que decide se o cara tem que parar de jogar. Achei uma declaração absolutamente preconceituosa e arrogante da parte da Leila, por mais que ela possa estar defendendo os direitos, as questões do Palmeiras. Mas ela não pode responder pelos jogadores. A única vez que eu vi ela chutando uma bola foi num pênalti que ela bateu lá de brincadeira uma vez. Ela vai dizer se o gramado é bom ou se não é, independentemente da questão médica, que o Pagura foi lá fazer uma palestra. A questão, de novo, não é essa, e os jogadores já deixaram claro que não é essa. Então, achei que ela mandou muito mal nessa história, na mesma medida que ela mandou muito bem na semana passada. Achei arrogante, preconceituosa, coisa que não deveria ser, ainda mais ela, que muitas vezes sofre preconceito por ser mulher. Exato. Ela mesma não deveria agir dessa maneira, com outro tipo de preconceito, contra jogadores que são veteranos ou não. E não é ela que decide se esses caras vão parar de jogar ou não. Mas, enfim, falei demais, quero ouvir vocês. Você falou tudo. Basicamente... Podia ter deixado alguma coisa. Né? Falou tudo, concordo com tudo que você falou. As palavras, inclusive, preconceito, arrogância. Eu acho que ela é uma excelente comandante para as questões institucionais. As questões esportivas, não. Quando normalmente ela emite opinião sobre essas situações, ela de fato escorrega. Acho que foi... Você citou o Gustavo Gomes, eu vou citar um outro jogador acima de 30 anos do Palmeiras que não tem conseguido jogar na sequência. O Felipe Anderson deve ter se sentido atingido, porque o discurso dela atinge diretamente um jogador como o Felipe Anderson, que jogava todas as partidas na Europa e não consegue jogar no Palmeiras de forma consecutiva e já tem mais de 30 anos. E ao contrário disso, o Marcos Rocha jogando muita bola, também já veterano e jogando bola no sintético bem. Exatamente, são casos e casos, né? E acho que ela não tem a menor condição de opinar sobre o assunto, a menor condição, como nenhum, aqui nós estamos falando, como nenhum cartola ou pagura médico da área médica foi lá fazer uma explanação para a questão ser colocada para os cartolas. Quem tem condição de falar sobre gramado é jogador de futebol, ponto. Essa discussão já não é, isso que eu falando, a gente falou no dia do manifesto, não é mais institucional ou clubista ou jornalística, é uma discussão dos atletas e acabou. Só que aí tem uma questão que os outros dirigentes falham, e aí ela preenche esse vácuo institucional. Onde estão os presidentes dos clubes, os jogadores que fizeram o manifesto? Pois ótimo ponto. Onde estão esses caras? Aí voltamos a Leila, né? Porque ela banca as coisas. Claro, como ela já falou, a gente não precisa nem interpretar a Leila, ela fala as coisas de uma forma clara. Qualquer coisa que diz respeito às minhas coisas, eu vou defender com unhas e dentes, eu passo por cima de todo mundo. Ela fala assim. E quando ela administra a empresa dela, para ela, tanto faz. Essa visão capitalista me deixa uma coisa, cara, da vida útil das pessoas. É uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta. E que determina um preconceito gigantesco, justamente uma pessoa que sofre preconceito muitas vezes como uma mulher comandante no futebol. Então, é abjeto, só que ela não tem...
ela não tem debate, ela não tem contraponto no mundo do vazio, mundo futebolístico. De novo, se eu fosse jogador veterano ou não de qualquer clube, eu entraria com uma representação. Como ela faz, qualquer coisa que ela faz, ela entra com uma representação jurídica. Qualquer coisa, eu entraria com uma representação jurídica, entraria com questões, faria estudos, tem lá outros jogadores machucados e tal. O que ela falou é um absurdo completo e, de novo, desvia o foco. Depois do manifesto dos jogadores, tem uma situação, o cronograma para retirada do gramado sintético do futebol brasileiro, ponto. E ela que se prepare para isso, certo? Ela que se prepare para, eventualmente, no campo que ela administra ou co-administra, trocar o piso, que está condenado pelos jogadores de futebol no Brasil. Ponto. Não tem discussão mais. Não é ela que tem que opinar, né? E eu quero ver um jogador, porque o jogador que joga no time dela, e que ela se acha proprietária, inclusive da vida dos jogadores, ai de um jogador que se manifeste de alguma forma. O Dudu só foi falar quando saiu do Palmeiras. O Dudu que se machucou no gramado sintético. Era o jogador mais querido da torcida do Palmeiras quando rompeu o cruzado no sintético e agora está no Cruzeiro. Aí eu falo, o Felipe Melo foi falar depois. Um monte de jogador que jogou no Palmeiras foi falar depois. Né? Então ela foi muito mal e acho que ela só consegue solar sobre vários temas no futebol brasileiro porque ela não tem contraponto. Que o resto, os dirigentes, os homens, os machões dos clubes brasileiros, nenhum está endossando o que o atleta dele falou e são um bando de frouxos. Basicamente é isso. Tem isso, né? Porque aí vai lá o Neymar, o Lucas, o Thiago Silva, não teve um cara que falasse assim, olha, meu jogador não quer jogar ninguém. A Leila, sim, defendeu os jogadores, o time dela, enfim. Não, defendeu o dinheiro. Defendeu o dinheiro. Defendeu a instituição enfim, dela. defendeu a instituição. Foi uma Não é o jogador dela, não. Porque ela sabe que ela dane, shows, tem um jogador de 30 anos lá, a mesma coisa, machucado. Mas diga lá, Massá. E os